está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 24 de março de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Minha gente, ontem não deu para entrar nesse assunto, vamos tentar fechá-lo hoje aqui. As discussões explícitas e públicas entre o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelam um clima tenso que envolve as investigações, especialmente da Operação Lava Jato. O nível das falas está cada vez mais baixo e expõe ainda mais inúmeros problemas internos. Não sei se você acompanhou, mas olha, a conversa dos dois, um não fala o nome do outro, entendeu? Mas todo mundo sabe que A fala de B e B fala de A. Você conhece alguém que já entrou numa briga assim? Não dá nome, mas A fala de B, B fala de A, pelo amor de Deus, hein? Você já se envolveu em discussões públicas? Já se arrependeu? O que você sente quando cristãos acabam brigando em público ou até através das redes sociais? Quero a sua opinião e a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje, minha gente. Ouvinte contando, olha, meus pais dizem que antes de eu ganhar o mundo, eu devo ganhar toda a minha casa. Eles estão certos? Tenho que parar meu ministério só porque os meus pais estão me desmotivando? E se os da minha casa não quiserem Jesus, isso significa que não posso ganhar os de fora? Como descobrir a hora certa de abraçar o chamado de Deus? Em Atos 16, versículos 31 e 32, lemos: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Neste texto, pergunta você, ouvinte, pergunta aqui aos nossos queridos debatedores. Nesse texto aprendemos que todos os não crentes da nossa família serão convertidos? Podemos afirmar isso, minha gente? Todos os não crentes da nossa família serão convertidos? Quero saber o que é que você acha, hein? A sua opinião e participação aqui agora no nosso Debate 93 de hoje. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Nesta semana, você provavelmente deve ter acompanhado ou até já tem ouvido a nossa palavra, a nossa fala sobre esse assunto aqui. Nesta semana, numa cerimônia de repatriação dos valores que foram desviados de uma enorme quadrilha que desviou vários e vários recursos aqui do Rio de Janeiro. Nesta semana, quando houve a repatriação, uma grana violentíssima foi devolvida aos cofres públicos. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, usou uma expressão que eu vou repeti-la aqui para que você acompanhe. E a partir dessa expressão, nós lançamos aqui na 93 FM uma campanha especial. Hashtag Rio de Joelhos. O Rio de Janeiro, ele cala em cada um dos brasileiros, em muitos dos estrangeiros, incorpora o que é de melhor na sociedade brasileira. E esse Estado dobrou o joelho. E quando o Rio de Janeiro dobra o joelho, o Brasil dobra o joelho. Exatamente a partir dessa fala que ele trouxe, nós pegamos exatamente só essa frase, Rio de Joelhos, né? Quando o Rio de Janeiro fica de joelhos, o Brasil inteiro fica de joelhos. Ele se referia, obviamente, ao joelhar, aqueles que se ajoelharam à corrupção, à ladroagem, à roubalheira, que é uma coisa impressionante, a gente observa isso o tempo inteiro, a corrupção. Então nós estamos diante daquele Deus poderoso, que é um Deus justo, que é um Deus que nos ensina o caminho da integridade, da honestidade, aquele Senhor que nos ensina o caminho da bondade, da misericórdia, é aquele que nos ajuda a enxergar a vida de uma outra forma e nos faz ver o outro como o nosso próximo.
a quem nós devemos amar e a quem nós devemos respeitar, não de quem nós devemos tirar alguma coisa. Então, exatamente por conta disso, lançamos ontem às 11 horas aqui no Face da 93 FM. Tem um post, exatamente esse post, e você pode acompanhar esse post agora lá, observar. Daqui a pouquinho vou dar um número de quantas pessoas compartilharam até agora, de 11 horas de ontem até agora, 11 horas, 24 horas após. E quero encorajá-lo nesta hora a entrar no Face da 93 FM, pegar ali aquele post, compartilhar nas suas redes sociais, salvar, mandar para os seus grupos de WhatsApp. E o desafio é muito objetivo, é muito simples. Domingo agora, dia 26, em nossas igrejas, escola dominical, grupos pequenos, célula, cultos, reuniões de oração, enfim, nas nossas igrejas, domingo agora, nós temos um tempo, separarmos um tempo específico para nos ajoelharmos aí de verdade diante de Deus e clamarmos pelo Rio de Janeiro. Hashtag Rio de Joelhos, é essa a nossa campanha, esse é o nosso desafio de ontem para cá. 642 compartilhamentos, segundo a nossa equipe técnica aqui, é um número excelente, mas podemos ir mais, hein? Dá para aumentar, dá para ampliar, eu tenho convicção plena disso, que você que está acompanhando a gente, que não compartilhou essa imagem ainda, pode entrar no Face da 93 FM, pegar ali no nosso Face, compartilhar e vamos multiplicar essa ideia. E domingo agora é dia de nós nos ajoelharmos diante de Deus e registrarmos isso. Fotografa, registra isso, publica isso nas suas redes, coloca lá a sua igreja, o nome da sua igreja, vamos colocar hashtag Rio de Joelhos. O objetivo é que a gente faça isso para a glória de Deus, em nome de Jesus. E muita gente, eu tenho ouvido aqui gente falando, olha, nós temos orado pelo Rio há bastante tempo, igrejas têm clamado ao Senhor. Então, nesse domingo agora, de maneira especial, como um dia simbólico, nós vamos, quem estiver na igreja, quem estiver em casa, quem estiver numa marcha, numa passeata, numa manifestação, de igual forma, é o tempo de nós nos unirmos nesse tipo de manifestação que com certeza produzirá um resultado, um impacto muito especial. É uma demonstração e uma evidência do nosso comprometimento espiritual com a cidade e o quanto nós podemos mudar essa nossa história. Isso é tão importante. Pastor César, bom dia. Bom dia, JR. Eu creio que de fato essa é uma mobilização das mais justas e das mais importantes. De fato, o Janot estava falando de uma perspectiva, mas foi muito bem sacada a ideia de que a igreja precisa manifestar-se diante do Senhor também em oração. Um texto clássico vai dizer que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E essa ação de ajoelhar-se diante do Senhor tem tudo a ver com essa humildade. E as consequências desta humilhação, dessa humildade da Igreja de Jesus traz repercussões positivíssimas para toda a cidade. Quando a Bíblia vai tratar de abençoar a terra, não está pensando no terreno 10x30 de cada um, mas está pensando no ambiente coletivo disso. E é muito louvável que a rádio esteja encampando uma ação tão poderosa, tão efetiva. E eu quero já de antemão dizer aos crentes da igreja lá, da comunidade, que domingo nas nossas 2 reuniões nós vamos ter momentos onde nós vamos estar com os joelhos dobrados diante do Senhor em oração pelo Rio de Janeiro. É fundamental que estejamos juntos nisso. Hashtag Rio de Joelhos, minha gente. Pega ali no Face da 93 FM o nosso post, compartilha, manda para os seus grupos. E domingo agora, vamos dobrar os nossos joelhos diante de Deus e vamos registrar isso, publica isso para encorajamento de outros. Exatamente esse é o objetivo. Que Deus assim nos ajude e tenha compaixão de cada um de nós. Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Querido pastor Paulo Moura, da Primeira Igreja Batista do Recreio, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Debate 93 de hoje, pastor. Como é que o senhor entende o caso dessa nossa ouvinte que fala de pregar o evangelho e os pais dizem para ela, olha minha filha, primeiro você ganha os de casa e depois os do mundo. De alguma forma isso deu uma desmotivada nela, o senhor não achou? Bom dia, JR, bom dia demais debatedores, ouvintes da 93 FM, privilégio de estar aqui de volta. Esse tema é muito interessante porque a gente sempre fala e incentiva que as pessoas devem ser crentes primeiramente em casa, porque usar máscaras em casa é impossível, então os crentes têm que dar um bom testemunho dentro de casa. E essa irmã, ela está com seu coração queimando
para a evangelização do mundo, mas segundo o relato, ela está sendo pressionada pelo seu pai para ganhar primeiro os de dentro, os de casa. É perfeitamente natural o desejo do pai em que ela primeiramente fale de Jesus dentro de casa. A minha única preocupação é que nem todos os de casa querem ser ganhos para Jesus. E aqui na fala dessa ouvinte, ela fala o seguinte: e se os da minha casa não quiserem Jesus? Isso significa que não posso ganhar os de fora? Essa é a grande questão. Dentro de cada família sempre há um Judas, não no sentido de ser um traidor, mas no sentido de não querer andar com aqueles que andam com Jesus. E eu creio que ela precisa sim ter essa preocupação em ganhar os de dentro, mas não pode se omitir em ganhar os de fora. Quero ouvir também a sua opinião, querida Flávia Grégio, escritora e educadora. Muito bom dia, seja bem-vinda, nossa menina da mesa de hoje. Bom dia JR, bom dia debatedores, bom dia aos ouvintes. Muito feliz de estar aqui mais uma vez. Quero parabenizar o JR pela iniciativa aí de motivar as nossas pessoas, nossos irmãos em Cristo, a estar dobrando os joelhos aí nesse domingo para continuarmos orando pelo nosso estado. Fico feliz como carioca de coração de saber que a nossa igreja, né, está sendo como referência em termos de oração. Então, parabéns pela iniciativa e convido a todos os professores de criança para estar colocando também as nossas crianças de joelho nas salas aí no próximo domingo para estar orando pelo Brasil. Amém. Bom, como é o nosso debate aqui hoje, eu costumo muito falar sobre a questão do contexto, né? De tudo que está acontecendo. A gente aqui tem um ponto de vista da ouvinte, mas a gente não tem o ponto de vista da família, né? Será que a nossa ouvinte é do tipo que leva o primeiro ministério, sendo o seu primeiro ministério, e não coloca a família como o primeiro ministério? Infelizmente, nos dias de hoje, nós temos muitas pessoas que vivem muito para a igreja, mas não praticam a igreja dentro de casa, né? Nós temos muitas crianças, eu trabalho com crianças, eu posso falar isso, que eles são abandonados, são órfãos de pais vivos dentro de casa, porque o pai se preocupa mais com o ministério, mais com os outros, do que os filhos, que são os primeiros ovelhas deles, né? Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, querido, mais uma vez, bom dia. Que análise faz o senhor sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia, Paulo, bom dia, Flávia, aos ouvintes. Uma honra, mais uma vez, estar aqui com vocês. Eu creio que há aqui um certo conflito familiar, no sentido, como tocou a Flávia, de repente os pais estão vendo alguma lacuna na questão da execução da própria vida e orientando isso, mas não deve desmotivá-la. E até porque, quando há uma palavra do Senhor sobre ir, há uma questão de simultaneidade para ir para Jerusalém, para a Judéia, para Samaria, aos confins da terra. Há uma coisa de simultaneidade no processo. Você prega para os de casa e prega para os da rua. Você está falando muitas vezes em casa sem precisar nem usar palavras. A sua perspectiva de vida, a sua maneira de viver o evangelho vai contribuir enormemente para que aqueles que têm algum tipo de dificuldade, até de entendimento do evangelho, possam vê-lo na sua vida de tal maneira que sejam constrangidos pela palavra de Deus que você vive. Então, ela traz enormes preocupações, mas, em primeiro lugar, talvez os seus pais não estejam desmotivando-a, talvez a estejam orientando para um processo que é muito importante, que é a vida do evangelho na prática, e também que isso vai ter repercussões no que ela chama de mundo, pregar para as pessoas que não conhecem a Jesus. Então é importante entender, e no caso dela, eu não sei a idade, a gente não está informado da idade aqui, mas parece ser uma pessoa bem jovem para estar com esse dilema, apenas orientando. Talvez os seus pais não estejam desmotivando você, mas orientando você no ambiente de proclamação sem palavras, que é o ambiente do testemunho doméstico, que é muito importante também. Uhum. Quando a nossa ouvinte traz isso, dá até a impressão dessa desmotivação, e vocês estão apontando um outro lado, talvez de uma orientação, até um ajuste bem tranquilo, porque há pessoas que realmente querem ganhar o mundo inteiro, mas não se preocupam com os de casa, como vocês apontaram. E aí entra o texto
de Atos 16, que é a experiência extraordinária vivida na casa do carcereiro. Então, quando ele se depara com a presença de Deus de maneira extraordinária, através da vida de Paulo e Silas e do que estava acontecendo ali na cadeia, né, no cárcere, ele pergunta, né, sobre o que eu posso fazer para que eu seja salvo. E a resposta, e eu tô lendo aqui na versão, nova versão internacional, diz: crê no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. A sequência do texto, que em geral fica escondida, que é o versículo 32, a gente guarda muito o 31, né? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Como é que a gente aplica os dois versos, né, a realidades como a da nossa ouvinte e tantos outros que estão acompanhando a gente? Eu vou pensar da seguinte forma: há muito equívoco na leitura do primeiro verso. Há um entendimento equivocado da leitura do primeiro verso. Quando você incorpora a ideia de uma promessa divina: se você crer, sua casa será salva. Quando a gente incorpora isso ao entendimento de promessa, a gente meio que se isenta de uma responsabilidade. Exatamente. Já que Deus vai salvar a minha casa a partir da minha salvação, eu não preciso fazer nada. Só que o entendimento desse texto tem muito mais a ver com a transformação que o Evangelho proporciona na vida daquele que recebe o Evangelho. Então, essa transformação ocorrida na vida daquele indivíduo vai produzir um impacto tão extraordinário na vida daqueles que o cercam, em primeiro lugar, que essas pessoas serão atingidas pela mensagem. E uma vez atingidas pela mensagem, é quase que impossível no ambiente doméstico a pessoa não ser transformada em conjunto. Me lembro do efeito e do fato do endemoniado de Gadara, chamado assim, que até quer seguir Jesus, mas Jesus manda: volta para os seus. E o impacto que essa volta para os seus produz na vida de alguém que vê a transformação na vida do outro. Só que muitas vezes nós estamos considerando apenas a transição religiosa e não a conversão, e não o novo nascimento de maneira específica. A cena dessa pregação do carcereiro é extraordinária. Paulo e Silas estão presos, há um terremoto que os solta, abre as portas da prisão, o carcereiro vai se matar. Quando ele vai se matar, o Paulo diz de lá: não faça isso, porque todos nós estamos aqui. Que coisa surpreendente, que poder surpreendente manteve até mesmo os encarcerados presos quando estavam soltos, no sentido de que ficaram ali. O que aconteceu? Então, esse poder extraordinário do Evangelho, ele na vivência particular, na vivência do testemunho, vai fazer com que haja uma transformação no ambiente da sua família, mas não no ambiente de uma promessa, mas exatamente de um testemunho. E a crença, pastor César, a fé na salvação de todos da família não impede a pregação da palavra. Às vezes, aquilo que o irmão disse: eu creio que Deus vai salvar todos os da minha casa, mas eu cruzo os braços e deixo as pessoas ao Deus dará, né? A sorte da vida. E não, nós temos sim que crer que Deus tem poder para salvar toda a família, mas temos que também pregar com a vida, principalmente dando um bom testemunho dentro de casa. Talvez seja aí a grande dificuldade que muitas famílias enfrentam, famílias evangélicas, que são muito mais evangélicas na igreja, no templo, no culto, do que em casa. Porque em casa, aquilo que eu disse na primeira participação, em casa nós somos o que somos, nós não usamos máscaras, temos todas as nossas mazelas sendo expostas diariamente, e é muito difícil evangelizar dentro de casa. A palavra que eu deixo para essa irmã é que ela sim dê ênfase à evangelização da sua família, mas sem deixar de cumprir o chamado para o qual Deus está designando. Ela crê, ela sente um desejo no coração de pregar para os de fora, mas dê prioridade aos de dentro. Falando aqui o que o pastor César disse, da questão aparenta ser uma jovem, né? Talvez não, pastor.
Porque existem muitas pessoas que já são casadas, já têm filhos e descobrem o ministério. E aí surgem vários convites e ela passa aí para outra igreja, vai, ensina e vai a outra igreja, prega e acaba abandonando o marido. Às vezes o marido não é crente, às vezes essa mãe aqui que está dizendo, a pessoa pode ir para outra igreja e deixar o filho com a mãe, então tem todo o contexto. Agora, eu sou do tipo que eu acho que meu pensamento, o ministério tem que ser como uma rosa. Ele tem que começar de dentro para depois ele desabrochar. Não adianta nada, por exemplo, eu viajar por todo o Brasil e ensinar sobre escola dominical se eu não posso ajudar dentro da minha igreja. Eu acho que o ministério tem que começar dentro da minha casa, dentro da minha igreja e depois ir para além das 4 paredes da igreja. Você precisa ser bênção onde você está. Moody, o grande pregador inglês, ele pregava às multidões, as multidões se convertiam. E ele chegou um momento da sua vida que ele entrou em crise. Exatamente em crise, porque ele ganhava o mundo para Cristo e a sua mãe e o seu filho não eram convertidos. E ele quase parou o seu ministério por conta disso. Ele quase interrompeu o processo. John Wesley disse que ele aprendeu muito mais sobre o evangelho quando estava nos pés da mãe dele do que viajando. Exato. Aí teve um momento que ele travou e falou assim, eu tenho que dar uma ênfase, um foco aos da minha casa. E graças a Deus, antes de Moody morrer, ele pôde ver primeiramente o seu filho entregue nas mãos do Senhor, e uma das suas últimas pregações, a sua mãe se converteu a Cristo exatamente num culto que ele estava pregando, e ele pôde encerrar o seu ministério com grande êxito. São 11h25. Deixa eu saudar aqui o querido pastor Manassés Brito, com a paz do Senhor, pastor da Assembleia de Deus do Campinho, já conosco aqui no nosso estúdio. Antes de ouvi-lo sobre esse tema, pastor, especialmente sobre a perspectiva aí do Atos 16, 31 e 32, a aplicação desse texto, entendendo se é imediatamente, se são conversões instantâneas, se isso nos leva a acreditar que nem todos da nossa casa serão alcançados, ou que haverá um tempo para que eles sejam. Como é que o senhor entende esse assunto? Antes de ouvi-lo, dizer para Flávia, a Vitória, gostaria de te mandar um beijo e dizer que ela e os seus irmãos Vitor e Maria Fernandes estão ligadinhos, tá bom? São os filhinhos da Flávia acompanhando a gente. Muito obrigado pela audiência. Pastor Manassés. Eu quero cumprimentá-lo, JR, aos demais debatedores, com a gloriosa e bendita paz do Senhor Jesus Cristo. É um prazer revê-los, inclusive o pastor Moura, conhecido de longa data, amigo de longa data do ministério, né? Privilégio, pastor. Amém. O assunto é muito empolgante e eu vim acompanhando no carro, tive alguns percalços hoje logo de manhã cedo, mas esse tema aqui ele empolga e envolve toda a igreja evangélica. Essa questão aqui de dizer que tu e a tua casa será salvo tem deixado muita gente no comodismo. Eu entreguei a minha vida a Cristo. Existem várias formas, né? Eu aceitei Jesus, eu não sei se eu aceito, se Jesus me aceita. Então tem aí uma confusão teológica nessa colocação muito interessante. Mas o fato é que muitos se acomodam. Você foi salvo, pode ficar tranquilo que a tua família será salva. Isto é, você não precisa pregar para ninguém, nem nada, né? Porque o Espírito Santo aos poucos vai tocando nos outros. Esta é uma ideia. A outra ideia é que você tem que pegar cada um. Ele é forte a beça aqui, do meu... César. Obrigado pelo forte. Ultimamente tem me chamado de gordo. Você tem que aceitar Cristo, porque eu aceitei, você é meu irmão, e você vai ter que aceitar também. Existe aquela outra ideia que tem que ser forçada a barra, e às vezes até a pessoa consegue sucesso nessa, um aparente sucesso. O outro aceita por imposição e a coisa vai em frente. E assim pode ocorrer em toda a família. Mas tem um detalhe interessante que nós devemos observar em Atos 16, 32, que afirma que a palavra de Deus foi pregada a ele e a todos da sua casa. 16, 32. E após isso, eles creram e foram batizados. 16, 33, 34. Dessa forma, vemos que a salvação deles veio através da pregação e da fé em Jesus Cristo, e não por causa do carcereiro.
se algumas das pessoas da família do carcereiro não crescem em Cristo, não seriam salvos. Eu falo com convicção, por isso aumentei o tom da voz. Não seriam salvos. Então, isso aqui não é uma mágica. A Bíblia não tem mágica. Não é uma mandinga. Não, aceitei a Cristo. Fica tranquilo, até aquele parente que mora lá no Acre. É como se a salvação fosse estendida à família, não é, né? Tá lá no túnel lá, vai chegar nele lá porque é um negócio assim, misterioso. É aquele mistério que vai chegar lá, não. Eu conheço famílias que foram quase que totalmente inteiras, salvas no Senhor Jesus Cristo e ficou um de fora. E aparentemente, lógico, quem sou eu para julgar se a pessoa é salva ou não, né, desceu o túmulo sem entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes que existe um compromisso. Eu gosto de fazer uma ponte entre a pregação de João Batista e a pregação de Paulo. João Batista pregava: arrependei-vos e convertei-vos, que é chegado o reino dos céus. Raça de víboras e papai desceu, né? A palavra mais grossa, áspera, bruta sobre o pessoal. E muitos voltavam, sendo judeus, se arrependiam por medo. Eu acho que isso não tem valor nenhum. Né? Você chegava com um revólver, conta-se uma história que lá no antigo tempo de Lampião, um dos cangaceiros se converteu e andava com um parabelo, que é um revólver grande, né? 6 balas, e ele chegava no culto, a Bíblia do lado e colocava o revólver do outro. Ele fazia de brincadeira, mas fazia. Gente, aqui está o caminho para o céu e aqui está o caminho para o inferno. Quem quer ir para o céu? Todo mundo levantava a mão, todos levantavam a mão. Quer dizer, isso é uma forçação de barra, né? Isso eu fazendo. A pessoa depois que saiu dali falou: nunca mais volto, nem cruzo o caminho desse camarada. Quero dizer, negócio de céu, não sei nem o que é. Mas olha o detalhe que eu quero chamar a atenção agora, depois dessa, a gente demora a chegar e depois quer falar demais, né? E após isso, eles creem. A palavra de Deus foi pregada. Detalhe, a palavra de Deus pregada. Não é pegar a palavra de Deus, um prego, um martelo e pregar na parede o Salmo 91 e ficar lendo o Salmo 91. Como alguém faz. Tem gente que faz isso. Outros colam a Bíblia. Desculpa se você estiver me ouvindo agora, taxista. Eu tomei um táxi e ele tinha uma Bíblia colada sobre o painel, né? As folhas voando para lá e para cá e tal, mas tinha marcado uma fita durex no Salmo 91. No Salmo 91. Já eu falei, meu amigo, por que esse livro aí? Eu fiz de conta que não conhecia o livro. Esse livro, não, porque isso aqui é a minha salvação. Oh, meu Deus. Esse livro aqui, os bandidos não me perseguem, até a polícia não me para fazer blitz, tal, né? Tu tá dando uma ideia longa aí pra galera, hein? Pessoal que tá com... colocar uma porta de cada casa, né? Não vai ter mais assalto. Graças de Deus. Eu falei, mas não, agora deixa eu me apresentar. Eu sou um pastor evangélico. Não é isso que é a Bíblia. Você já leu a Bíblia? Eu não tem tempo, eu tenho que trabalhar muito, porque a minha vida é assim, mas você precisa ler a Bíblia. Veja só, a palavra que está escrita aí, se essa Bíblia for queimada, se cair água, se esse carro pegar fogo por acaso, ela vai queimar também, tá? Ela não é mágica. Então, o que está escrito aí tem que entrar no seu coração. A palavra de Deus foi pregada e todos da casa creram. Crê na palavra. É aí que está o segredo. Então, aqueles que creem serão salvos. E, curiosamente, é importante destacar que eles ouviram a palavra, eles creram e foram batizados. Houve uma integração à comunidade, que aparentemente também é um outro ponto que passa, né? A pessoa só pensa em batizado, como se isso não fosse um tempo de entrada, né? De pertencimento a essa comunidade que estava ali sendo estabelecida, que é o cristianismo. São 11h32. Um dos ouvintes trouxe aqui a perspectiva de Cristo em Nazaré. E aí eu quero deixar isso aqui para que os nossos queridos debatedores reflitam, porque vai nos ajudar a entender quando, por exemplo, Jesus disse: não há profeta sem honra senão em sua terra e na sua casa. Quando ele, apesar de ser Jesus e apesar de estar ali com a sua palavra e as pessoas ficarem impressionadas, eles olharam e viram um menino, né? O conterrâneo, e disseram: olha, mas esse não é o filho de José, o carpinteiro? E Jesus ficou espantado com a incredulidade deles. Como é que vocês aplicam esse texto de que não há profeta que não tenha honra senão na sua própria casa? É que eu quero ver a sua opinião aqui no Debate 93 já. Este
é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, amanhã, Juliano Medeiros, nosso repórter, está aqui no nosso estúdio. Amanhã haverá uma campanha, aliás, uma ampliação da campanha. Como é que eles chamam isso? Reforço? Como é que eles estão chamando da campanha? É uma campanha mesmo, né? A Até campanha agora tá rolando, né? Vacinação. Agora é aquele dia D. Amanhã é o dia D. Vamos dizer assim, o start, né? Conta de uma aí. campanha maior. Pois é, JR, bom dia para você, aos debatedores, quem acompanha o Debate 93. A vacinação contra a febre amarela na cidade do Rio de Janeiro neste sábado vai acontecer nos 233 postos de saúde das 8 da manhã até as 5 horas da tarde. É aquela super campanha, né? Até agora, alguns postos estavam vacinando naquele horário limitado entre 8 da manhã e até ali por volta de 11 horas, meio-dia. Tinha um número de vacinas a ser aplicado em cada uma dessas unidades ao longo do dia, então tinha sempre aquela formação de fila. Amanhã a Secretaria Municipal de Saúde então decidiu fazer essa mobilização da população. Vai ser possível se prevenir contra a doença em qualquer clínica da família ou centro municipal de saúde. E a gente lembra aqui quem não deve tomar vacina: crianças com menos de 9 meses, pessoas com mais de 60 anos, a não ser que tenha ali um documento do médico autorizando a aplicação da vacina, mulheres grávidas, pessoas com HIV, pessoas que tenham doenças autoimunes ou aquelas mulheres que estejam amamentando crianças de até 6 meses. Eu lembro aqui também, JR, que a cidade do Rio de Janeiro continua sem nenhum caso suspeito ou confirmado da doença. Muito se falou daqueles macacos que apareceram mortos em outubro do ano passado, o pessoal ficou meio em pânico, né? A gente já sabe que um exame de contraprova feito pela Fiocruz deu negativo para todos os macacos ali que apareceram mortos para a febre amarela. Esses macacos apareceram ali em pontos da Zona Sul, na região norte, também em bairros da região portuária, então por causa disso o pessoal não tem que se preocupar. Agora, no estado do Rio, aí sim os números foram atualizados, há 5 casos confirmados da febre amarela, todos do tipo silvestre, contraídos em mata, aquele tipo que a pessoa tem que ir no mato lá, um mosquito específico, fora do Aedes aegypti, para ser contaminado. E todos esses casos são da cidade de Casimiro de Abreu, na Baixada Litorânea, inclusive por lá há uma morte, a população toda daquela região sendo vacinada também nesse regime de mutirão. Desses 5 casos, além da morte, 2 seguem internados, 1 teve alta e 1 não tem necessidade de internação. Posso estender só um pouquinho aqui, mais um alerta importante? Tem circulado aí pela internet, principalmente no Facebook, uma notícia com o seguinte título: depois de vacinarem 40 mil pessoas, descobriram que a vacina da febre amarela é um veneno mortal. No texto, inclusive, há ali a afirmação que a vacina ataca diretamente o sistema nervoso e causa problemas de respiração, paralisia e pode levar à morte. É muito importante que a gente diga que essa notícia, essa informação é falsa, ou seja, notícia entre aspas, né? Uma informação que é falsa. O Ministério da Saúde emitiu um comunicado alertando que esse conteúdo não tem fundamento algum e que a vacina é segura. Inclusive aqui a gente, no Departamento de Jornalismo, fez uma apuração rápida e constatou que esse texto que está circulando mentiroso sobre esse problema da vacina da febre amarela é muito parecido com o mesmo que foi divulgado no ano passado, falando também de perigo sobre a vacina da gripe H1N1, para a gente ver como o pessoal manipula ali e rapidamente suganha as redes sociais. Então fica aqui a minha dica, JR. Se o pessoal for compartilha aí o conteúdo de que é preciso tomar a vacina da febre amarela na medida em que os municípios forem se mobilizando e fazendo essa campanha maior, como acontece amanhã aqui na cidade do Rio de Janeiro. O pastor Paulo já foi imunizado ou não? Já fui vacinado. Nessa vez agora ou não, eu tive em Roraima ocasiões 2 anteriores? anos atrás, fui uma viagem missionária aos ribeirinhos da Amazônia. O Flávia, já foi, Flávia? Já. Nessa etapa agora? Eu ainda estou num prazo de 10 anos ainda. Não foi nessa etapa. Tô vendo assim, nessa etapa. César foi, pastor César? Nessa etapa não, já foi anterior. Pastor Manassés Brito, nessa etapa também não. Ok, então nós estamos aqui com a informação. Eu, JR, tô vivo, hein? Calma, não, eu ia dizer que você já foi, você e alguns outros aqui da nossa equipe já foram nessa etapa aqui agora, ou seja, amanhã é um dia especial. Agora, evidentemente, tá todo mundo anunciando que é para ir amanhã. Em geral, o que se espera é congestionamento, né? Embora todos os postos estejam
Segunda-feira a vacina vai continuar sendo dada numa campanha como essa, não? No Rio de Janeiro, essa campanha se estende até o final do ano e essa é uma outra recomendação. As pessoas não precisam ter desespero para ir amanhã aos postos. Existe essa mobilização porque tem muita gente que trabalha, não consegue levar durante a semana os filhos por causa dos compromissos, escola. Então, a Secretaria Municipal de Saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro vai se mobilizar para essas pessoas terem oportunidade. Mas continua aquela recomendação de não há motivo para que as pessoas fiquem apavoradas e a prioridade é para quem vai tomar a vacina, aquelas pessoas que vão para áreas de risco e que são sempre protocolarmente... Quem já tomou nos últimos 10 anos não precisa repetir. Exatamente. Mas você sabe que eu tenho uma dúvida? Eu não sei se você pode ajudar o apurar isso aí. A pessoa já tomou 2, esqueceu. Quem lembra que vacina? Vocês estão lembrando que estão aí, foram agora recentemente e tudo mais, mas quem já tomou as 2? Tomou 2 doses já, porque 2 doses resolve, não é isso? 2 doses resolve? Existe uma recomendação se do a pessoa Ministério já da tomou Saúde, as da 2. Organização Mundial de Saúde, de que 1 dose já é suficiente, mas há em alguns casos a indicação de 2 doses. Não, tem gente, por isso que eu tô falando, tem gente que já tomou as 2. Tomou uma lá no passado, já tomou a segunda e tal. Toma 3. Dá algum tipo de dificuldade ou não faz a menor diferença e não vai produzir essa informação extremamente, mas vou apurar e vou te dizer já. Sabe o que acontece? Quem é que sabe isso? Eu acho que é como a antitetânica, não faz diferença, porque às vezes você até se esquece, né? E vai lá e toma uma antitetânica de novo. Mal não vai fazer? Não, eu já ouvi. Mas vamos saber. Peraí, vamos saber com os médicos. Vamos apurar, vamos ver se a gente consegue. Já eu trago essa informação. É muito objetiva, mas enfim, obrigado. Juliano vai buscar essa informação para nos ajudar, porque eu tenho impressão, minha gente, que fora as crianças que têm aquela caderneta de vacinação, o senhor tem, pastor Paulo? Eu tenho, porque o posto concede. O posto concede. O adulto, ele não tem. O posto concede, o senhor guarda? Eu guardo. Pois é. Mas assim, pelo penteado do senhor, eu vi que você é uma pessoa organizada. Eu tenho a minha, inclusive ontem eu estava vendo isso. Não, a Flávia é organizada, tem 3 filhos. Pastor Sérgio, vamos começar pro lado de cá, hein? No caso, aí que é o problema. Eu vacinei por conta de uma viagem. Então tinha que ter, e era uma viagem internacional, precisava ter inclusive o documento internacional para viajar. O senhor também guardou isso? Eu guardei, agora só não sei aonde. Não sabe aonde. Pastor Manassés. Eu tenho 3 carteiras de vacinação. 3 carteiras. Sabe onde elas estão? Não sabe também não. Eu admiro. Um tanto lado quanto o outro lado. São 11h40 do Rio. Vamos retornar para o texto bíblico aqui, especificamente o texto de Mateus capítulo 13, é o texto que eu estou lendo, versículo 57, quando diz que não há profeta sem honra senão na sua terra e na sua casa, né? Como é que vocês aplicam esse texto aí para a pessoa que eventualmente está na casa dela e é questionado o tempo inteiro, é espinafrada pelos outros, entendeu? E a gente em geral diz, olha, você tem que dar seu testemunho, é sinal que você está errado. Será? Essa questão de você ser espinafrada, alfinetada, assim, isso faz parte do crescimento ministerial, né? E Jesus, ele não teve honra, mas em nenhum momento ele deixou de cumprir o chamado dele, né? E nós, como seres humanos, né, nós gostamos de honra, né? Mas a gente sabe que a honra certa vem do Senhor. Então a gente não faz nada almejando ser engrandecido, nada almejando criar um nome, igual a passagem da Torre de Babel, né? Começaram a construir, eles queriam ter um nome e cumpriram ali algo que não estava no coração do Senhor, né? Por isso que o Senhor cessou a construção. Então nós não temos que almejar a honra, porque a honra vem na hora certa do Senhor. Assim como foi com Jesus, o Senhor honrou e é honrado o nome dele, vai chegar o tempo de honra para nós, né? Todo vale, final do vale, tem um monte, né? Mas antes de chegar no monte, tem que passar pelo vale. Eu creio que, de fato, na questão do que Jesus está dizendo, não é meramente uma questão de entendimento da família em si, mas a região. A região, exatamente. Ela entendia, olhava para Jesus como aquele menino, filho do carpinteiro. Pode vir coisa boa, como é que pode esse menino aí, filho do carpinteiro, querer pregar para nós alguma coisa diferente? Ele não tem tradição rabínica, não há nada nele que possa orientar. Entenda bem, uma sociedade religiosa. Olha para alguém que é muito distante daquele processo natural da religião, do efetivo da religião. Então, de fato, não havia honra para ele naquele ambiente doméstico, mas no ambiente doméstico naquela visão tradicional da religião que está ali. É um pouco diferente de cada um de nós nesse sentido.
não é? Quando nós vamos apresentar Jesus para a nossa família, para os nossos entes queridos, muito mais o fazemos pelo viés do testemunho do que o viés da palavra. Sem dúvida. Porque a questão toda, o pastor Paulo tocou alguns minutos atrás, falando sobre a vivência da fé evangélica no ambiente do templo. E se esquecer de viver essa fé tão importante no ambiente das nossas relações familiares. Muita gente proclama e vai para os cultos e canta as músicas e sabe versículos, mas na hora de viver essa prática no ambiente doméstico, ela vive desassociada. A prática cristã está desassociada da vida cristã, da vida dessa pessoa. E isso aí gera uma certa confusão. Então, eu creio que não tem muito a ver com esse ambiente do que Jesus está dizendo entre não ser honrado na sua casa. É bom o senhor falar sobre essa prática, porque às vezes a pessoa vai lá, prega, fala muito bem, e quando chega dentro de casa, é um verdadeiro campo de batalha dentro de casa. Então acaba que, às vezes, muitas pessoas dentro de casa acabam tendo, de um certo modo, tendo antipatia do evangelho, porque fala, aí aquele que a gente ouvia, né? Crente? Fulano é crente? Ah, não, ser crente dentro das quatro paredes da igreja é muito fácil, né? A gente tem que viver o evangelho a cada dia, não é? Na realidade, é ser a igreja onde a gente estiver, né? Isso começa dentro da nossa casa. O que Jesus enfrentou aqui foi uma prova de resistência ao seu próprio chamado. Além lá daquela experiência no deserto, em ter sido tentado, aqui ele foi colocado à prova. Né? 30 segundos, JR. E vale lembrar que a partir desse instante, Jesus envia os 12. Isso. Quer dizer, o ministério ele não ele não parou por conta disso, a resistência não impediu de avançar. Pastor Manassés. Veja só, pode vir alguma coisa boa de Nova Iguaçu? Pode. Tem alguém de Nova Iguaçu aqui? Claro que pode. Claro que pode. Pois é, mas a questão do bairrismo, que eu quero ressaltar aqui, também influencia. Né? Jesus era judeu, era de família judaica, frequentava o templo, foi esquecido no templo, como todos os outros meninos e todos os outros que cresceram. Pastor, como prova que Jesus cumpriu fielmente o seu ministério, que a própria mãe o reconheceu como Salvador, o Messias, o seu próprio irmão foi um dos seus seguidores mais próximos, Tiago. Exatamente. Quer dizer, então Jesus plantou uma semente dentro da sua casa. Então nós podemos levar também para o campo do despeito, né? A inveja, o ciúme, ou até alguém com um espírito satânico tentando denegrir a própria imagem de Cristo para que ele se entristecesse e não operasse aquilo que tinha que ter sido feito. Reconhecemos aqui a fala de um dos nossos ouvintes que diz que ele não desanima, mas é muito complicado. Não resta dúvida que dentro de casa, viver sendo espinafrado, alfinetado, não é uma coisa fácil, mas há aqui uma palavra bíblica de encorajamento para que você progrida e prossiga pregando o poderoso e maravilhoso evangelho do Senhor Jesus Cristo. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. A gente vai falar sobre as discussões explícitas e públicas aqui agora, minha gente. Quero agradecer a quem está compartilhando o post no Facebook da 93 FM Rio de Joelhos, e temos ali a hashtag Rio de Joelhos. Daqui a pouquinho vou explicar isso outra vez. Mais de 830 queridos ouvintes já compartilharam esse post desde que nós entramos aqui no ar ontem, a partir das 11 alguma coisa, tratando sobre esse assunto. Quero agradecer os ouvintes e encorajar para que façam. Quem não fez, faça, compartilhe, vamos juntos trabalhar esse assunto. A gente depois vai explicar exatamente, mais uma vez, a estrutura dessa campanha específica. As discussões explícitas e públicas entre o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal, e o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, revelam o clima tenso que envolve as investigações, especialmente da Operação Lava Jato. O nível das falas está cada vez mais baixo. Vocês devem ter ouvido isso. Chegou a ponto de se falar em desentiria, e quando chega na desentiria, o que vem depois fedorento. Né? É isso aí. O nível das falas está cada vez mais baixo e expõe ainda mais inúmeros problemas internos. Você já se envolveu em discussões públicas? Já se arrependeu? O que você sente quando cristãos acabam brigando em público ou até através das redes sociais? Como é que vocês interpretam esse tempo onde as pessoas brigam por motivos muitas vezes mínimos, mas não deixam de colocar lá o pronto, falei?
Eu diria o seguinte, já me envolvi em discussões desnecessárias para um arrependimento profundo. Um pouco parecido a... Porque eu sei que eu tenho boca para falar, mas tem hora que eu preciso guardar um pouco mais, né? O sábio, ele muito mais é conhecido pelo seu silêncio do que pela sua fala. E a gente se arrepende. Agora, o que eu tenho percebido, JR, nas redes sociais, é uma espécie de construção de uma... Alguém vem e fala uma coisa aqui, eu quero ganhar também Ibope, eu chego, me levanto e falo contra aquela pessoa abertamente. Ou seja, não é uma ideia simplesmente, não é uma discussão de ideias, é apenas uma plataforma que eu quero construir para ser percebido. E muitas vezes a briga acaba chamando atenção e pela briga, pela discussão, se ganha mais Ibope. A gente tem percebido isso até nas mídias não sociais, por exemplo, as TVs, tudo que se tem briga, que se tem discussões, aquilo atrai a atenção, né? A sociedade é atraída por essas coisas e curte muito mais as discussões, as desavenças, e parece que é um soprando a fogueira aqui para incendiar mais. Então, essas coisas realmente são absolutamente desagradáveis no ambiente da rede social. Nós estamos vendo uma geração que, infelizmente, eu acho que desaprendeu ou nunca aprendeu a lidar com o contraditório. Exatamente. Porque as pessoas, às vezes, falam o que quer, mas não querem ouvir o que não querem ouvir. E aí entram numa disputa, numa guerra, numa louca e desenfreada discussão pública. Isso é extremamente desagradável. Eu já me envolvi, sim, em algumas discussões públicas, me arrependi também depois, mas eu tenho aprendido a me calar mais e deixar o tempo responder ou deixar Deus responder em meu lugar. Então a gente tem que aprender, e as redes sociais hoje têm sido um desafio para cada um de nós, a evitar entrar em discussões, em polêmicas, essa coisa que o tema agora da nossa conversa, o bate-boca entre Gilmar Mendes e Rodrigo Janot e outros também que já protagonizaram publicamente discussões ferrenhas. Isso fica muito chato e a gente passa uma imagem de que realmente o contraditório é ruim. O contraditório é bom. A gente cresce no debate, né? Nas divergências, a gente tem que aprender uns com os outros. Com a sabedoria e com a educação necessária, né? Muitas vezes falha isso. Exato. Né? Eu também já participei, me arrependi por não ter exercido o fruto do espírito do domínio próprio e já vi várias também. E hoje o que acontece? O Facebook, ele virou na realidade um local de desabafo, né? Hoje em dia você vê muitas discussões justamente provenientes do Facebook, porque o Facebook, ele pode ser uma bênção e pode ser uma maldição na sua vida, você tem que saber usar. Então aí tem a tal das indiretas, o pronto falei, né? A pessoa vai lá e escreve, mandou indireta para mim, mandou para mim, vai lá e responde, fica naquele bate-boca de rede social, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, pastor JR. Nós não estamos no debate? Estamos no debate. Pois é. Agora veja o nível do debate. A pergunta tem, né, essa continuidade. Eu que sou talvez o mais novo aqui, há mais de 20 anos de debate, já houve épocas em que os nossos debates aqui quase as pessoas partiam para a via de fato, né? Era uma coisa muito séria mesmo sendo todos pastores. É interessante. Mas graças a Deus houve o tempo da bonança, em que chegou alguém e foi acalmando. E hoje os debates são assim, hoje nós trocamos ideias. Mas sem ferir, né? É isso, tem uma ideia diferente, eu tenho a diferente da minha e tal. Então, o debate acusativo, o debate vingativo, o debate tentando denegrir a imagem do outro, ele chega a pontos graves que pode levar até a via de fato. Então, o que nós estamos falando exatamente nesse momento é esse. Não é um debate sadio, onde você está trocando ideias. Olha, existe uma ideia sobre a tal lei que poderia ser mudada assim. Não só para acusando um ao outro. Partiu mais para a acusação e em lugares diferentes, né? Não é ao vivo, ao cores, em microfones, na mídia, em outras coisas mais. O outro vai discursar lá não sei aonde e aproveita para falar do debate que aconteceu há uma semana atrás e desce o couro do outro. Torna-se uma coisa vergonhosa, denigre a imagem do país, onde autoridades das quais se espera, né, um posicionamento mais
polido, mais fino, chega a esse nível. Aí os nossos algozes em termos, né? Os nossos inimigos, digamos, os nossos vizinhos de outros países, olha só, olha que povinho aquele lá, não tem jeito, nunca tem jeito, porque olha só, os juízes estão neste nível. Você imagina o povo como é que não vive na rua? A minha preocupação, JR, é que muitas vezes nós estamos valorizando em demasia o debate pelo debate. Não é a proposta chegar a algum lugar. Um crescimento. É a crescimento. Nem sempre chega-se a consenso, mas pelo menos a reflexão. Eu vejo pessoas que têm prazer em debater, não para chegar a uma conclusão, mas simplesmente porque aquilo dá a ideia de que gera ibope para ela, gera quer crescimento. Expor outra pessoa, quer humilhar outra pessoa. E então, muitas assim, vezes... ele quer ganhar o argumento, ele não quer ganhar a pessoa, não, ele quer ganhar o argumento. É quando não traz propostas. Quer debater por debater, mas não traz propostas. Isso aí, quer se crescer humilhando o outro, abaixando o outro, né? Bom, esse assunto está aí, é a realidade dos nossos dias, o assunto envolvendo dois grandes líderes da nossa república, mas que reflete o que acontece todos os dias nas ruas e nas redes, né? O que acontecia só nas ruas, agora acontece nas redes. O que acontecia nas ruas após a escola, lembra, pastor Paulo? O senhor foi dessa época. O senhor não, mas o senhor... Pelo menos eu assistia. Assistia. Porque aquele negócio de pego lá fora, a briga que tinha na porta do colégio, duvido o pastor Paulo tenha participado alguma vez. Eu acho, pastor César. Aquela merendeira. Aquela merendeira bonita. Literalmente. Aquela camisa bem passada, aquela calça com bolsa azul, aqui do lado. Aquele quichute, amarrado na perna. Cadastro amarrado na perna. Estou fazendo um retrato fiel do meu passado. Ia se envolver lá em Jardim. Final de semana usava conga. Vocês estão enganados. Não é isso não, pastor? Não é tão novinho quanto vocês. Não é novinho, não, é calminho. Novinho. Pastor, as coisas que nós falamos aqui não são de novinho, não. Quichute amarrado na canela é pelo menos 40 anos. A intervenção do pastor Manassés é importante, que ele falou no começo aqui. Pastor Paulo, amigo de longa data. Então, Paulo pode estar aí, né? Tinta do cabelo do pastor Paulo. Quão longa é essa data, né? Muito obrigado a você, ouvinte, participando com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. O Juliano já veio aqui no estúdio nos dar essa resposta. Eu só pedi que ele esperasse um minutinho para poder os nossos queridos debatedores fechar esse raciocínio, ou seja, a resposta já estava pronta há mais tempo. A turma que está pensando aí, não sei se porque eu fiz uma pesquisa aqui. O pastor Paulo guarda essas coisas. Só olhando para ele que a gente sabe, né? Olhando para ele, a gente sabe. Se o pastor Paulo não apenas guarda, como ele deve saber exatamente onde está. Diferente do pastor César e do pastor Manassés. Os dois também guardam, mas não tem a menor ideia onde esteja a carteirinha de vacinação. Vamos lá, se a pessoa tomou mais de 2 ou não sabe se tomou. E aí, qual será a resposta? Pode tomar. Pode tomar. Pode tomar, não há problema algum. Assim como eu falei ainda há pouco, que eu tinha, né, aqui na cabeça. Como acontece com a antitetânica, que é a vacina que você toma ali para o tétano, né, para evitar o tétano, a vacina também contra a febre amarela tem a validade de 10 anos. Então, toda vez que você toma de novo, esses 10 anos são renovados. Então, na verdade, é só isso que acontece, mas não há problema nenhum. É chamada vacinação de reforço, não causa nenhum tipo de problema, mas se você tomou há 5 anos, esqueceu e vai tomar agora, a partir de agora contam mais 10 anos. Agora, os ouvintes estão consultando aqui o seguinte, se essa campanha, esse reforço de campanha amanhã é somente no município do Rio? Somente no município do Rio de Janeiro, ou seja, a capital Rio de Janeiro, os postos funcionando amanhã entre 8 da manhã e 5 da tarde. Em outras cidades, Com cada uma certeza, adotando a sua medida aí, né, contra a campanha de febre amarela. Além do Rio, já para adiantar, Niterói também tem uma campanha mais forte em relação à vacinação, mas não tem nada para amanhã especificamente. As outras cidades, por enquanto, só realmente aguardando a recomendação do Ministério da Saúde para fazer essa campanha mais forte, só mesmo vacinando o pessoal que vai viajar como recomendação protocolar do Ministério da Saúde. Excelente. Tá, okay? E todo mundo, pelo menos as autoridades, estão dizendo para não ter pânico, não ficar preocupado, tranquilo. Exatamente. Tá Aqui no Rio de Janeiro não há caso notificado, não há caso suspeito, não há caso confirmado. Há no estado, como eu falei, para a gente reforçar, a cidade de Casimiro de Abreu. Por lá o pessoal está realmente sendo imunizado de uma maneira mais forte. Vila especificamente. Exatamente. Mais todas ainda, essas pessoas que estão aparecendo
com a confirmação de febre amarela, moram muito próximas numa região de mata ali bastante densa, e é onde fica lá o mosquitinho que está responsável por essa contaminação. Nada ainda da febre amarela urbana. E a gente torce para que fique assim, né, JR? Obviamente a gente não precisa disso. Que esses que estão aí sejam tratados de maneira digna, com todos os cuidados importantes, e que os demais tenham aí a oportunidade de serem imunizados com a graça de Deus. Juliano, muito obrigado. Não dói mais a informação? vacina, tá? Não dói, olha aí. Não dói. Viu? A pastora tá. A pastora já é tomou. O mosquitinho que pica a vacina. Mosquitinho Mas, bom. E lembrar, JR, que os macacos não são nossos inimigos. Tá? O nosso inimigo é o mosquitinho Aedes aegypti lá que tem feito essa. Nem os nossos ascendentes. Nem os nossos ascendentes. Só para lembrar também, né? É verdade. Muito bem. 11h58 aqui na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Muito bem, minha gente, nós queremos reforçar, já que falamos tanto em reforço aqui, essa campanha da 93 FM Rio de Joelhos. Quero lembrar aos nossos ouvintes que essa campanha nasceu da fala do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, quando discursando mencionou a postura do Rio diante da corrupção, diante da desonestidade. Em sua fala, ele disse o seguinte, guarde essa frase. O Rio de Janeiro, ele cala em cada um dos brasileiros, em muitos dos estrangeiros, incorpora o que é de melhor na sociedade brasileira. E esse Estado dobrou o joelho. E quando o Rio de Janeiro dobra o joelho, o Brasil dobra o joelho. Então é com base nessa frase aqui, exatamente, tomamos esta etapa da frase, o Rio de joelhos, o Brasil inteiro fica de joelhos. Então não vão ficar de joelhos, mas é não diante da corrupção, não diante da desonestidade, não diante desses desvios astronômicos, ou mesmo um desvio pequenininho, de pratinha, dinheirinho de colocar na carteira, não há espaço para isso. E daí nasceu a campanha Rio de Joelhos, hashtag Rio de Joelhos. O post que está no Face da 93 FM está aqui, muita gente já foi lá, já compartilhou, e é muito importante que você faça isso, porque isso estimula as pessoas a agirem da mesma forma, encoraja as pessoas a orarem. A gente tem que agir, claro, tem que agir, tem que acabar essa desonestidade absurda. As pessoas que estão erradas, elas têm que ser punidas, e algumas estão sendo, mas nós não podemos deixar de orar. Sabe por quê? Porque é o seguinte, nós temos que orar, os cristãos é que oram, os outros não vão orar. A gente pode trabalhar, ajudar, fazer, tudo tem que ser feito, mas não deixar de orar também. Isso tem que estar junto ali. Eu não posso esperar que uma pessoa que não crê em Deus, que ela ore a Deus, que ela se ajoelhe, que ela busque a Deus, que ela clame ao Senhor. Então, domingo agora, o desafio é simbólico. Domingo agora, tem que orar todo dia, hoje, amanhã e sempre, orar sem cessar, diz a palavra de Deus. Mas domingo agora, nós estamos nas nossas igrejas, na sala da escola bíblica, na célula, numa reunião, num ensaio, numa atividade que envolva grupo nas nossas igrejas. Vamos levar o nosso povo a se dobrar diante de Deus. Domingo agora, de maneira especial, vamos orar pelo Rio. A situação do Rio, do estado do Rio, é uma situação das mais absurdas. O dinheiro não entra, não há recurso entrando, a roubalheira foi muito grande, o atraso nos pagamentos de todos os servidores, de aposentados, pensionistas, de gente que depende, de terceirizados, de empresas que prestaram ou prestavam serviços ao Estado e não recebem. O que isso gera, não apenas para quem está envolvido diretamente, mas indiretamente, é uma coisa absurda, astronômica. É tão grande isso que se a gente ficar só no papo, a coisa não vai acontecer. Então as autoridades constituídas para isso têm que dar o seu jeito, têm que trabalhar, têm que viabilizar, têm que botar a cara a tapa, têm que assumir. A justiça tem lá e tem que punir. E a gente está assistindo repatriação dos recursos. Quando que a gente podia imaginar que, olha, o cara roubou e a polícia, a justiça foi lá, tomou o dinheiro do cara e está trazendo o dinheiro para onde o dinheiro nunca antes deveria ter saído. Gente do céu. Então, nós estamos vendo milagres aí. Vamos colocar isso na cabeça, no coração, e domingo agora,
#Rio de Joelhos, porque isso para nós é um tempo muito especial de oração, de clamor na presença de Deus, crendo realmente no poder e na graça do nosso Deus e Pai. Tá no Face da 93 FM, pega, compartilha com seus grupos aí, com seus amigos do Facebook. Salva essa imagem, coloca isso também na sua página, coloca nos seus grupos de WhatsApp, leva o povo de Deus, cada um, e aí registra isso, entendeu? Vai lá, fotografa, registra isso, não é para aparecer, não é para ostentar, se não quiser também não faz, importante orar, mas é aquele registro para encorajamento, fotografa e coloca lá igreja tal, ou grupo tal, #Rio de Joelhos, e é uma ação que é muito importante para as nossas vidas. Vamos agradecer aqui os queridos debatedores. Pastor Paulo, obrigado, meu querido. JR, muito bom estar aqui. Eu quero dizer que a nossa igreja, Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, vai estar de joelhos domingo pela manhã nesta campanha, orando a Deus pelo Brasil, pelo estado do Rio de Janeiro, pela nossa cidade. Me chamou muita atenção na fala do Rodrigo Janot a emoção que ele demonstra ali pelo estado que vive o nosso estado, a nossa cidade do Rio de Janeiro. Vamos clamar ao Senhor para que derrame graça sobre o nosso povo. Muito obrigado pelo convite. Prazer, querido. Flávia, Deus abençoe. Obrigado, um abraço para todos aí, abraço para minha igreja, meu pastor Edielso, a DEP, Assembleia dos Pilares, e que Deus continue abençoando a cada dia mais. Maravilha. Pastor César, querido, um abraço, irmão. Abraço, e quero lembrar também que nossa igreja, Comunidade Cristã Novo Dia, em Jacarepaguá, nas 2 reuniões de domingo, pela manhã e à noite, vamos estar guardando um momento de joelhos, orando pelo Rio de Janeiro. Amém. Pastor Manassés Brito, um abraço, querido. Um abraço, JR, e eu estou feliz em poder estar nesta oportunidade junto com vocês aqui e dizer que a Assembleia de Deus do Campinho e suas filiais estarão de joelhos clamando ao Senhor, porque só Ele pode dar a solução para nós. Quero aproveitar e mandar um abraço ao pastor Celso, que aniversariou ontem, que Deus abençoe e que ele também leve a sua igreja a prostrar-se diante de Deus, porque dele vem a nossa vitória. Glória a Deus. Já são mais de 900 compartilhamentos acontecidos até agora no Face da 93 FM. Corre lá, pega, compartilha, multiplica isso. E domingo agora, de maneira muito especial, nós vamos orar. Vamos orar agora também, orar pelo povo de Deus que está nos acompanhando. Gente que prega o evangelho em casa e está dizendo: meu Deus do céu, não estou vendo resultado, tá difícil, sofre ali. Eu usei a expressão espinafrar várias vezes aqui, nem sei de onde veio essa frase, essa expressão, mas a gente tem que lutar para pregar o evangelho para quem está dentro de casa, a despeito de todas as resistências, para quem já se envolveu ou está aí, quem sabe, envolvido numa guerra verbal que muitas vezes acontece aí no trabalho, dentro de casa, na escola ou nas redes sociais. Ouvimos aqui as palavras dos pastores em relação a esses assuntos. Vamos buscar a direção de Deus. Vamos orar juntos, pastor Manassés, por gentileza, ore conosco. Vamos orar também pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, em nome do Senhor Jesus. Pai bendito, nós queremos iniciar esta oração falando contigo e dizendo que, independente da nossa posição externa, estarmos sentados a uma mesa, nós estamos internamente de joelhos, Senhor, porque precisamos estar assim diante de Ti o dia inteiro, Senhor, em clamor e chorando aos Teus pés, derramando lágrimas, Senhor, sinceras do nosso coração, pedindo a Tua intervenção, Senhor, na vida da cidade do Rio de Janeiro, Senhor, porque eu creio que somente uma manifestação poderosa da parte de Deus poderá fazer alguma coisa, e a Tua palavra diz que Tu ouve a igreja, Tu ouve, Senhor, os Teus santos. E nós queremos apresentar esta emissora que está levantando esta bandeira tão importante, Senhor, porque nós viemos pregar o evangelho, mas também viemos viver a socialização deste evangelho no país. E hoje a coisa está muito complexa e nós somos cidadãos brasileiros e queremos ver a nossa pátria salva, alegre, servindo ao Senhor, longe de tudo isso que tem mal acontecido sobre ela. Tome em tuas mãos a direção da emissora, o deputado Harold de Oliveira, a direção, a produção desse debate, aqueles que aqui estiveram hoje dando a sua contribuição. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, e esperamos, Senhor, que o povo não esqueça de domingo juntos unirmos esse esforço de oração, de joelhos pelo Rio de Janeiro, Pai, em nome de Jesus. Amém.
vento só quer